Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Bom, como eu prometi aqui, a gente vai fazer, então, para 2021, um desafio literário aqui desse canal, inspirado também pelos desafios literários dos outros canais, o Desafio Livrada, tem vídeo aqui com a minha seleção do Desafio Livrada. Tem outros canais, né, com vários desafios literários, eu resolvi fazer um desafio literário desse canal. Por que eu gosto de desafios literários? Porque eu acho que, mesmo que a gente não leia todos esses livros dos desafios, pelo menos a gente passeia pela possibilidade de ler coisas que, teoricamente, a gente não leria. Eu acho que o desafio, pelo menos, obriga a gente a pesquisar outros títulos, discutir o que cada um escolheu para poder entrar em cada categoria. Então, só esse movimento de discussão, eu adoro fazer lista também. Então, eu montei aqui 12 categorias para o desafio literário do Pedrinho. Eu vou chamar assim. Então, quem quiser participar está muito bem-vindo. Quem não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve aqui no canal e deixa aqui embaixo os seus comentários de quais são as suas escolhas para poder participar, então, aqui do desafio literário do Pedrinho para 2021. Nesse primeiro vídeo, eu vou dizer quais são as 12 categorias que eu escolhi. Vou indicar algumas sugestões, vou pincelar assim, alguns exemplos de cada categoria e depois eu vou publicar aqui um vídeo dizendo quais foram as minhas escolhas para o desafio literário do Pedrinho. Categoria número 1. Um livro cyberpunk. O que é um livro cyberpunk? Cyberpunk é esse subgênero da ficção científica, e eu falei que esse ano a gente vai entrar aqui bastante na ficção científica, porque é uma onda que eu tô querendo seguir. E o cyberpunk é um subgênero da ficção científica que mistura alta tecnologia com baixa qualidade de vida. Então, achei que seria interessante a gente começar o desafio lendo algum título que se encaixe nessa categoria de cyberpunk. Os clássicos desse subgênero cyberpunk, talvez os títulos mais famosos que inauguram talvez esse subgênero cyberpunk, seja a trilogia Sprawl, do William Gibson. É uma trilogia que é composta pelo Neuromancer, depois Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Mas há outros títulos que podem entrar nessa categoria do cyberpunk. Você tem desde o Blade Runner, né, do Philip K. Dick, o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, pode ser um livro considerado cyberpunk. Aquele mangá Akira, que tem um filme também, que é muito bom. Até aquele livro Metrópolis, que inspirou o filme do Fritz Lang, Metrópolis, também poderia ser considerado assim um cyberpunk dos anos 20. Avant la lettre. Além disso, também tem subgêneros cyberpunk. Você tem os livros que se enquadram naquela categoria do afrofuturismo, por exemplo. Então, tem vários títulos, inclusive nacionais, de afrofuturismo que podem super ser um cyberpunk. Você tem o subgênero do cyberagreste, e que eu sei que está sendo bastante comentado aqui no Brasil. Pensei que a gente podia começar com categoria número 1, um livro cyberpunk. E aí pode ser desde um Philip K. Dick, do William Gibson, um cyberagreste, um afrofuturismo. Escolhe aí e me diz qual que você acha mais legal. Categoria número 2. Um livro escrito na Idade Média. Um livro escrito na Idade Média. A gente costuma ler muitos livros sobre a Idade Média, né? Livros que podem ser desde as peças do Shakespeare até recontos dos Cavaleiros da Távola Redonda, As Brumas de Avalon. Geralmente se passam na Idade Média, mas não são livros da Idade Média. Aí eu pensei em criar uma categoria para a gente ler textos da Idade Média. A Idade Média, período ali bem extenso, do século V até o século XV, então são
10 séculos aí para se considerar, e você tem grandes clássicos da Idade Média. Então pode ser o Decameron, do Boccaccio, pode ser os Contos da Cantuária, do Chaucer, pode ser o clássico máximo medieval, a Divina Comédia, do Dante. Pode ser uma novela de cavalaria, pode ser também as peças do Gil Vicente, que já são ali do fim da Idade Média, né? já são do século XV, mas os temas medievais, né, alegóricos, estão ali muito presentes. Sei lá, tem as Confissões do Santo Agostinho, que são muito boas de ler também. Tem os Contos das Mil e Uma Noites, que foram escritos ao longo do século XIII, do século XII, e por aí vai, enfim. Então, alguma coisa que foi escrita na Idade Média, categoria número 2. Categoria de número 3. Um livro sem protagonistas. A grande maioria dos livros, contos que a gente está acostumado a ler, costumam colar a narrativa num protagonista só, né? Ou, sei lá, 1 ou 2 protagonistas, e a gente vai seguindo esses personagens e tal. Mas para a terceira categoria, vamos ler um livro que não tenha nenhuma figura protagonista. Um livro que seja sobre um grupo de pessoas, sobre uma cidade, sobre uma vila, uma aldeia, e que vá passeando pelos personagens. Um livro coral, um livro coletivo. Aí, sei lá, pensando mais os primeiros exemplos que vem na cabeça, tem uma coisa tipo, sei lá, Enquanto Agonizo, do Faulkner, que não foca em ninguém, vai pulando de personagem em personagem. Tem os Buddenbrook, do Thomas Mann. O que mais? Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, para quem tiver disposto. Livros que não tenham uma figura heróica, protagonista, mas que sejam sobre pessoas, né, com vários personagens, todos importantes igualmente, assim. Então, categoria número 3, um livro sem protagonistas. Categoria número 4, um livro japonês. Eu quase não leio literatura japonesa. Li muito pouco. Então eu resolvi criar uma categoria para poder ler clássicos da literatura japonesa. Tem as Irmãs Makioka, tem o Voragem, tem o Diário de um Velho Louco, todos do Junichiro Tanizaki. Tem um ensaio do Junichiro Tanizaki também maravilhoso, que é o Elogio da Sombra, que é lindo. Tem o Mishima, que escreveu O Pavilhão Dourado, Confissões de uma Máscara, que é o favorito de uma galera. A Estação Liberdade publica um monte de clássicos japonês. Então, se der uma olhada no site da editora da Estação Liberdade, uma festa, tem muita coisa boa lá. Tem o A Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata. O Okakura, que escreveu o livro do chá. Tem o Kenzaburo Oi. Tem o Koboabe. Tem a Yoko Ogawa, que escreveu O Museu do Silêncio. Enfim, um livro da literatura japonesa. Escolhe aí, categoria número 4. Categoria número 5. Um livro sobre música. Pode ser desde um romance, em que a música seja uma coisa importantíssima, pode ser um conto com temas musicais importantes aparecendo, ou com algum personagem músico, mas um livro sobre a música. Tem, sei lá, o Dr. Fausto, do Thomas Mann, tem o Náufrago, do Thomas Bernhard, que eu já comentei aqui que é um grande favorito. Tem a pianista, a professora de piano, ou a pianista, da Elfriede Jelinek. Pode ser a biografia de algum músico famoso, a biografia do Beethoven, a biografia, o Verdade Tropical, do Caetano. Pode ser a biografia da Rita Lee, aquelas biografias do Rui Castro. Pode ser um livro com letras de músicas, as letras do Bob Dylan. Tem o Slumberland, do Paul Beatty.
Pode ser livro sobre música eletrônica, livro sobre música clássica, pode ser um livro de teoria musical, livro sobre a bossa nova, né? Tem o Balanço da Bossa, do Augusto de Campos, tem o Música de Invenção, do Augusto de Campos também. Viaja aí num livro sobre música. Eu não sei nada sobre música. Eu estudo teatro, eu estudo literatura, me interesso muito por artes plásticas, artes visuais, por cinema, mais de música, dança e música, mas música principalmente, eu acho que das artes é a que eu estou mais a quilômetros de distância, assim. Então eu quero ler sobre música. E lendo, quando eu li o Náufrago do Thomas Bernhard, eu falei, eu preciso ler mais sobre música. Teoria musical, enfim, eu fiquei com vontade de ler sobre música. Então, pensei em trazer para o desafio essa categoria. Um livro sobre música. Aí você escolhe aí um bacana. Categoria número 6. Um clássico do século XVIII. O século XVIII, que é esse século da ascensão do romance. Então, assim, é muito legal a gente que adora romance, adora ler romance, olhar ali para o século XVIII, porque é ali que a forma do romance, tal como a gente está acostumado, né? Assim, principalmente lendo os clássicos do século XIX, mas os clássicos do século XVIII são muito maravilhosos. Aí você tem todos aqueles formadores do gênero. Tem o Robinson Crusoe, do Defoe. Tem as Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. O Tom Jones, do Henry Fielding. Tem o Xavier de Mestre. Tem o maravilhoso A Vida e as Opiniões, do cavaleiro Tristram Shandy, que é do Sterne, do Lawrence Sterne. Todos do século XVIII. O Moll Flanders, também do Defoe. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é lindo, lindo, lindo. Tem os clássicos de não ficção, os clássicos dos iluministas, o Rousseau, o Voltaire, e tem os clássicos de ficção dos autores, dos pensadores iluministas, que também escreviam ficção. Então, o Voltaire escrevia ficção, o Rousseau escrevia romances, o Diderot, o Voltaire escreveu o Cândido, por exemplo, o Diderot, que escreveu A Religiosa, Jacques, o Fatalista. Escolher algum desses romances formadores do gênero, assim, do século XVIII. Então, categoria número 6, um clássico do século XVIII. Pega qualquer um de 1700 e bolinha e vou te dizer que Robinson Crusoe, por exemplo, é maravilhoso. Não é nada difícil. É muito divertido de ler. É muito gostoso de ler. As Viagens de Gulliver é muito divertido de ler. O Tristram Shandy é muito divertido de ler. Então, bora lá para o século XVIII na categoria 6. Categoria 7. O livro de um autor que morreu no ano que você nasceu. É um pouco brincando com a categoria do livrado do Yuri. O Yuri pede no desafio dele um livro de um autor que nasceu no mesmo dia que você. Então a categoria número 7 é o livro de um autor que morreu no ano que você nasceu. Então pega lá, digita a data do ano que você nasceu e vê que autor, que escritora morreu no dia em que você nasceu. Descobre lá que alminha que deixou esse mundo no ano em que a sua alminha entrou nele. E aí lê um livro desse ser humano. Então, categoria número 7, cada um vai descobrir do seu ano, um livro de um autor que morreu quando você nasceu. Que mundo que essa pessoa estava deixando para trás quando você estava ali, chegando nessa festa trágica. Categoria número 8, um livro que se passa no espaço. Uma categoria para a gente fugir daqui. Mais uma ficção científica para o ano, porque sim. E para a gente poder fugir daqui, vamos para o espaço, vamos sair, né? Não é o que muita gente está tentando fazer, né? Literalmente, sair daqui e ir para outro lugar, porque já destruímos isso aqui tudo, agora a gente vai querer destruir outro planeta. Então tá. Então vamos para outro planeta pela literatura. A gente não pode pegar um negócio da NASA e escafe desse
mas a gente pode pegar um livro e voar. Então vamos para alguma galáxia, outra, vamos para outro lugar. Então tem a Ursula Le Guin, pode ser o Solaris, do Stanisław Lem. Eu amo o Solaris, do Stanisław Lem, acho ele incrível. Os livros do Stanisław Lem são muito maravilhosos. Tem o Duna, que todo mundo está lendo, vai ter filme ano que vem, ou esse ano, vai ter filme no final desse ano. Tem os livros do Arthur C. Clarke, pode ser o Contato, do Carl Sagan, pode ser um livro sem ser de ficção também, do Carl Sagan, que o Cosmos. Tem um que saiu agora há pouco tempo chamado A Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov. Pode ser O Universo Inacabado, do Mário Novello. Livros também de não ficção. Livros de cosmologia, astrofísica. Vamos para o espaço. Categoria número 8. Um livro que se passe no espaço sideral. Categoria número 9. Um livro de um autor simbolista. Simbolismo, que é esse movimento, né, essa escola literária do final do século XIX, vai se opor ali fortemente ao realismo, ao naturalismo. Dizem que tem gente que diz que o simbolismo é uma espécie de uma irmã obscura e sombria do romantismo. Mas enfim, pegar uma obra desse movimento que está muito associado a um decadentismo, né, que é contrário ao positivismo científico. A escrita simbolista, seja nos poemas, nos romances, nas peças de teatro, tem sempre esse estilo que eu acho, talvez seja um dos meus favoritos. É esse estilo sugestivo, metafórico, alegórico, atmosférico, sinestésico, cheio de sensações, que tem um tom assim meio de sonho, que muita gente vai dizer que é um estilo hermético, é um estilo muito opaco, a gente não entende, é muito lírico, mas justamente faz frente ali a uma dureza descritiva do realismo. E aí pode ser tipo os poemas famosos, poemas simbolistas. Tem os simbolistas brasileiros, você tem o Cruz e Souza, né? O Cruz e Souza, do Missal, Broqués. Tem o Alfonso de Guimarães, que é maravilhoso. Os poemas todos você acha aqui na internet. Tem o Flores do Mal, do Baudelaire, que tem forte influência no simbolismo. Tem os poemas do Mallarmé, os poemas do Stéphane Mallarmé. Um beijo para o Mallarmé, maravilhoso. Tem uma edição dos poemas do Mallarmé traduzidos pelos irmãos Campos, que é muito boa. Tem o Verlaine, enfim, pode ser os poetas simbolistas. E tem as peças simbolistas. Eu sou louco. Eu sou doido para fazer no teatro umas peças simbolistas, mas doido. Eu acho as coisas mais lindas, assim, aquelas imagens metafísicas, as peças simbolistas. Aí tem Salomé, do Oscar Wilde, que é uma peça linda de morrer. Tem um dramaturgo muito famoso, talvez o dramaturgo simbolista mais famoso de todos, que é o Maeterlinck, é o Maurice Maeterlinck. O Maeterlinck tem poucas traduções aqui no Brasil publicadas, né, assim, em livro, mas o que é uma pena, mas tem. Não sei se tem recentes, mas tem na internet um monte de peças do Maeterlinck. E as peças do Maeterlinck são talvez, assim, do grupo das minhas favoritas. Tem A Intrusa, que é uma peça que eu amo dele. Tem Os Cegos, que é uma peça maravilhosa, parece... É uma espécie de antecipação do Beckett, é uma coisa maravilhosa. Tem uma que se chama Interior, que é uma peça linda também. Enfim, Maeterlinck. Tem as peças simbolistas do Ibsen, que apesar de ser famoso por escrever peças realistas, naturalistas, tem a sua fase simbolista. Então tem o Pato Selvagem, tem o Peer Gynt, tem A Dama do Mar, que é uma peça simbolista, com traços simbolistas também, do Ibsen,
Tem as peças do Strindberg, também da fase simbolista do Strindberg. Tem uma que se chama O Sonho, que é linda. Tem do Strindberg também tem uma que é Na Estrada para Damasco, que é linda. E do próprio Chekhov, que também, apesar de ser realista, naturalista, também tem fortes traços simbolistas nas obras. Jardim das Cerejeiras. E a Gaivota, que a gente vai ler aqui para o Projeto Drama, que faz parte do Projeto Drama, também tem um flerte com o simbolismo muito grande. Mas então, escolher uma obra simbolista, um romance, um poema, uma peça simbolista, e sonhar com essas imagens deslumbrantes. Categoria número 10. Um livro sobre loucura. Pode ser romance, pode ser peça, pode ser conto, pode ser tratado filosófico, pode ser livro de psicanálise, um livro sobre a loucura. Livros que tematizem a loucura, ou que se debrucem sobre a loucura. O que é, o que seria a loucura. Quem quiser encarar a História da Loucura do Foucault, maneiríssimo. Mas pode ser Hamlet, do Shakespeare, que é tratado mais incrível sobre a loucura do que o Hamlet. O Rei Lear, também do Shakespeare. Pode ser Moby Dick, do Melville, também um magnífico tratado sobre a loucura. Pode ser O Diário de um Louco, do Gogol, que é um conto do Gogol. O Alienista, do Machado de Assis. Tem um conto do Chekhov também, que é o Enfermaria número 6. É um conto do Chekhov maravilhoso sobre a loucura. Pode ser sobre o riso e a loucura, do Hipócrates. Aí você vai lá para a Grécia para entender como é que os gregos pensavam o que é a loucura. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Conto de terror sobre a loucura. Livros do Oliver Sacks. Tem A Mente Assombrada, do Oliver Sacks. Livros do Freud. Livros de psicanálise. Loucura. Aí é pra gente enlouquecer. Graças a Deus. Alô, 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 graças a Deus. Para todos nós que enlouquecemos durante a pandemia e continuamos enlouquecendo no governo do Jair Bolsonaro. Não aguento mais. Tá bom. Categoria de número 11. Um livro de uma autora africana. Para além da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu amo a Chimamanda, mas eu, por exemplo, só li a Chimamanda. Eu não li nenhuma outra autora de nenhum outro país africano. Então eu falei, vou fazer uma categoria para além 2021, um livro de uma autora da África. E tem a Scholastique Mukasonga, que é uma autora de Ruanda, que está sendo lida por todo mundo e super elogiada, que tem aquela trilogia que é A Mulher de Pés Descalços, o Nossa Senhora do Nilo e o Baratas, que eu tô doido para ler. Tem a Paulina Chiziane, que é uma autora moçambicana. Aí da Paulina tem O Alegre Canto da Perdiz, que eu também tô doido para ler. Da Paulina Chiziane tem o Niket, acho que é esse o nome, que é uma história de poligamia. Tem a Leonora Miano, que é uma autora camaronesa, que eu também sou doido para ler, que tem um livro chamado A Estação das Sombras. Tem além da Chimamanda, que é da Nigéria, também tem a Bushi Emecheta, que também todo mundo lê e acha maravilhosa. Também sou doido para ler livros da Emecheta. Cidadã de Segunda Classe. Tem As Alegrias da Maternidade. Enfim. Categoria número 11. Um livro de uma autora africana. E, para fechar esse desafio literário, para a gente concluir esse desafio do Pedrinho, aqui do canal, eu vou propor da gente ler esse ano Machado de Assis, Quincas Borba. A gente sempre lê, em tudo quanto é lugar,
a gente vai ver comentários e leituras conjuntas de Dom Casmurro, maravilhoso, e meu favorito, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já fiz live aqui na época do Clube do Livro, aqui no canal, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sei lá o que eu falei nessa live de uns 2 anos atrás. Mas esse ano vamos ler Quincas Borba. Vamos ler Quincas Borba. Eu nunca li Quincas Borba. Você já leu Quincas Borba? Vamos ler Quincas Borba do Machadão. Porque ler Machado de Assis é muito bom. Ler Machado de Assis é bom demais. Primeiro que a gente fica conhecendo mais do nosso país. Segundo que a gente fala melhor quando a gente lê Machado de Assis. Porque, meu Deus do céu, assim, é um estouro vocabular, assim, que você lê 3 contos do Machado de Assis, você fica 3 vezes mais inteligente do que você é. Segundo que você aprende a lidar com ironia, com duplicidade, com falar uma coisa e querer dizer outra. É uma coisa que a gente está precisando mais do que nunca. Assim, parar de ler as frases e só interpretar de um modo só. Descobrir que, caraca, olha só, a obra de arte pode pegar uma frase e o autor pode dizer um negócio, mas na verdade ele quer dizer outro. E, caraca, se tem um homem que sabe fazer isso, é Machado de Assis. Meu irmão, Quincas Borba, vamos ler Quincas Borba. Categoria número 12, leitura obrigatória de quem acompanha esse canal é ler o Quincas Borba do Machadão e beijar o Machado de Assis na boca. Então é isso, esse é o meu desafio literário, tá todo mundo convidado, marquem os amigos, marquem a galera que curte um desafio literário. Se você quiser fazer esse desafio, se você quiser seguir as categorias desse desafio literário, diz aqui embaixo nos comentários quais os livros você escolheu ou pensa ler em cada uma dessas categorias. Compartilha aqui embaixo, troquem ideias sobre cada uma das categorias, indiquem para mim e para todo mundo que for participar outros títulos para ticar cada uma dessas categorias. Se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer um pouquinho. Esse canal tá recente, mas ele tá doido para crescer. Tô animado, tô muito animado com esse canal e com esses desafios. Eu adoro fazer isso. Então, se você acha bacana, ajuda eu, ajuda a tia. Obrigado. E então no próximo vídeo eu digo quais foram as minhas escolhas para cada uma dessas categorias. Então é isso. Um beijão aí para todo mundo e até mais.